Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar sobre a responsabilidade solidária. E vamos tomar como base aqui do nosso assunto a pauta, que apareceu na revista Proteção, onde uma empresa de assessoria na área de segurança do trabalho foi punida juntamente com outras 7 empresas por não observar o que cabia da sua parte de segurança do trabalho. Ou seja, a empresa de assessoria, de consultoria na área de segurança do trabalho foi contratada por outra empresa para fazer o seu serviço relacionado à segurança do trabalho, mas o que ficou entendido no processo é que ela não fez. Nós vamos estar dando detalhes agora desse assunto e você continue respirando. O assunto que nós iremos mostrar para você hoje, como nós já dissemos, apareceu na revista Proteção, mais precisamente na edição 285 da revista. Então vamos lá. O que aconteceu, Aconteceu que um trabalhador que trabalha como ferreiro caiu de uma altura de 15 metros e bateu com as costas, além de ficar soterrado no desabamento de uma viga durante a concretagem das lajes da cobertura de uma estação de bombeamento de esgoto na capital gaúcha. Por causa do acidente, dentre outros problemas de saúde, o trabalhador cita que teve a visão e a coluna prejudicadas e que ficou impedido de trabalhar. Ele pede indenização por danos morais, materiais e estéticos. Então, nesse caso, a gente tem 8 empresas envolvidas. Olha só, 8 empresas envolvidas. A empresa de consultoria, a contratante lá no início, a número 1, e mais 6 empresas. 8 empresas envolvidas no total. 8 empresas que foram acionadas e o caso ainda cabe o último recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Nesse caso a gente vê uma coisa interessante, que até as empresas de assessoria, de consultoria em segurança do trabalho, podem ser responsabilizadas por não arcar com a sua parte no contrato, por não arcar com a sua parte de trazer a segurança do trabalho para os trabalhadores. É claro que a empresa de assessoria e consultoria na área de segurança do trabalho tem uma limitação nisso aí, porque o dever dela é elaborar os documentos na área de segurança do trabalho, mas não implementá-los. Mas só que essa empresa de consultoria e assessoria precisa deixar isso claro, muito claro para o empregador, que a parte dela é elaborar e não implantar. Mas a parte dela tem que fazer bem feito. Por exemplo, a empresa de assessoria e consultoria é contratada para elaborar o PPRA da empresa. Ela precisa fazer isso bem feito. Ela precisa cuidar bem da parte documental e cuidar bem da parte de avaliação de riscos. O que a gente vê hoje de PPRA que tem uma avaliação de risco deficiente é coisa muito grande, E a gente sabe que o PPRA é o programa mais importante da área de segurança do trabalho na empresa. Então, se este PPRA for mal elaborado, seja lá por quem for, isso pode desembocar um problema lá no final, lá no trabalhador, o camarada que está com a mão de fato na produção da empresa. Então, segundo a revista, casos como esse, onde até a empresa de assessoria e consultoria de segurança do trabalho acaba sendo condenada, esses casos vão se tornar cada dia mais comuns. E a revista alerta ainda que esse tipo de condenação só não é mais comum porque normalmente a pessoa que se sentiu ofendida, ela entra na justiça e ela aciona normalmente só o contratante, Por quê? Porque ela entende que o contratante tem mais poder aquisitivo. Então, essa pessoa ofendida, acaba entendendo que de lá ele vai poder tirar mais. Então, qual é o dever da assessoria, da consultoria na área de segurança do trabalho? Ela tem o dever de elaborar bem os documentos, e os programas que ela tem para elaborar na empresa, mas ela tem que informar de forma suficiente o empregador de que de fato ele precisa implementar esse serviço na empresa. Então o que acontece hoje em alguns casos? Até porque, vou alertar aqui, tem gente que trabalha sério, mas tem gente que não trabalha. Só vai ser condenado quem não trabalha. Então se você faz um bom trabalho, não se preocupe com nada que eu disser aqui. Então o que acontece? A empresa de assessoria e consultoria na área de segurança do trabalho, ela precisa elaborar bem os documentos em programas,
mas ela precisa informar bem o empregador, a pessoa que contratou o serviço dela, de que ele precisa implementar esse serviço. O que acontece hoje? A empresa de consultoria e assessoria elabora o PPRA, o PCMSO, ordem de serviço, etc. E entrega para o empregador e pronto. Tem empregador que até hoje acredita que o PPRA é apenas um documento, um programa, que ele compra todo ano e coloca na gaveta. Comprou o PPRA, colocou na gaveta. Daqui a um ano, já está até na agenda do empregador. Ele vai contratar de novo o PPRA, ele vai comprar um outro PPRA. Então, o que ele entende? Poxa, minha obrigação com a segurança do trabalho é todo ano comprar um PPRA. Eu já conversei com empregadores que nem sabiam para que era o PPRA. Falou, ó, não sei nem para que eu compro esse documento todo ano. Ou seja, ele não era informado que ele tinha que, de fato, implementar o PPRA. Então é aí que fica o furo nessa relação de contratante e da empresa de assessoria e consultoria na área de segurança do trabalho. Então agora eu vou partir para uma parte interessante, porque eu sei que os profissionais da área de segurança do trabalho gostam muito, né, de ver sobre legislações. Vou trazer algumas legislações interessantes sobre responsabilidade solidária e sobre responsabilidade... Esqueci o nome da outra. E vou trazer também alguns itens sobre a responsabilidade subsidiária. Qual que é a diferença entre um e outra? Nós vamos ver agora. A gente tem algumas normas interessantes, tá? A gente tem essa responsabilidade aparecendo na NR1, na NR1.6.2. A gente tem também uma parte de responsabilidade bem interessante aparecendo na NR5, meu caro, a CIPA. E que muitos auditores, inclusive, usam o item 5.50 para penalizar principalmente as terceiras, né? No caso de não cumprimento de ações de segurança do trabalho. Mesmo sendo uma NR que fala sobre a CIPA, muitos auditores a usam para penalizar a empresa no âmbito da segurança do trabalho em geral. Ou seja, quando essa terceira é negligente com as ações de segurança. Aí usa-se esse item da NR 5.50 para penalizar a terceira e também, né, a contratante, que deveria cobrar da sua terceira uma postura mais eficiente no que se refere à segurança do trabalho. Sobre a questão da responsabilidade solidária, a gente tem também o Código Civil, né, que traz alguns itens bem interessantes sobre o caso. Código Civil, artigo 264. Há solidariedade quando, na mesma obrigação, ocorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigação à dívida toda. Ou seja, cada um com direito ou com obrigação de fazer com que o todo se cumpra. Aí entra a questão, né, das medidas de segurança. Tanto a empresa que contratou quanto a assessoria tem obrigação no todo. Qual é o todo, Nestor? O todo é trazer mais segurança do trabalho, mais saúde para o ambiente. No artigo 942 fala: os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação, né? É o mesmo caso que nós já vimos acima. Responsabilidade, né? O que é responsabilidade? Se fala tanto em responsabilidade. Responsabilidade, segundo o vocabulário jurídico, origina-se do vocabulário responsável. Do responsável que tem o significado de responsabilizar-se, de vir a garantir, a assegurar, assumir o pagamento de que dá origem o ato que praticou. Então, tá aí alguns conceitos interessantíssimos sobre a tal responsabilidade, né? Tem uma outra pessoa também que, ora, às vezes, principalmente nessa relação de contratante e terceira, é muito falada, que é a responsabilidade subsidiária. O que é a responsabilidade subsidiária? É quando a empresa contrata uma terceira para elaborar um serviço na sua obra, né? Exemplo, e essa terceira deixa de cumprir as obrigações legais com os seus empregados. Então, o que acontece nesse caso? Quando a justiça não consegue acionar por algum motivo a terceira, ela acaba acionando quem contratou o serviço, né? Essa é a responsabilidade subsidiária. A empresa contratante pode acabar sempre respondendo. É o que aconteceu com a Hyundai alguns anos passados. Aí a justiça não conseguiu condenar a terceira,
mas condenou a contratante, né, que foi a Hyundai, no caso, a reparação, né, do empregado ofendido. Então vamos lá. Sobre a responsabilidade solidária, a gente tem a súmula 331 do Tribunal Superior de Trabalho, que é a responsabilidade subsidiária da terceirização de mão de obra. E lá fala que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. A responsabilidade subsidiária é sempre da forma que eu falei para vocês. A empresa contratante contrata uma terceira. A terceira deixa de cumprir obrigações com o seu empregado e aí, na hora que o caso vai para a justiça, por não conseguir de alguma forma enquadrar essa terceira, vai acabar condenando a contratante. Então a contratante, no caso, indenizaria diretamente o empregado dessa terceira. A gente tem também a CLT, né, que em seu artigo 455, artigo 455 da CLT, nos contratos de subempreiteira, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Ano passado, um técnico de segurança mineiro foi preso, inclusive, por conta de falsificação dos documentos de trabalho em altura e espaço confinado. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver lá. E ele falou algumas coisas bem interessantes, assim, que remetem o pensamento de que algumas dessas terceiras têm, né, a respeito da segurança do trabalho e do trabalho que elas desempenham nas empresas. Ele falou que a falsificação de documentos é algo normal. No caso, esse técnico de segurança tinha falsificado certificados de trabalho em altura e espaço confinado, dentre outras coisas. E ele falou que a falsificação de documentos era uma coisa normal, que quem não faz esse tipo de falsificação fica fora do mercado, né? Ou seja, ainda tem gente que acha que falsificar documentos é uma coisa normal. Resultado para ele foi para trás das grades, né? E aí, provavelmente, vai ter sua carreira encerrada no âmbito da segurança do trabalho, né? Assim nós esperamos. Então, resumindo aqui, quando se trata de segurança do trabalho, tanto a contratante, quanto as suas empresas terceiras, quanto a empresa de assessoria que for prestar serviço para elas, todas têm que estar enquadradas, né, na segurança do trabalho. Todas têm que fazer a sua parte. Porque senão pode sobrar para todo mundo, né? Que foi igual no caso aqui que sobrou para 8 empresas. A assessoria de segurança do trabalho mais 7. Inclusive a contratante lá no início, a número 1. É claro que existem profissionais bons e ruins em todos os segmentos. Isso não é exclusivo da segurança do trabalho. Então, também sempre tem o outro lado da moeda, né? Tem a empresa que contrata assessoria, consultoria de segurança do trabalho. A consultoria faz o documento, faz tudo certinho, entrega na mão e fala, olha, seu dever é apenas implementar isso. E a gente sabe que tem empregador que realmente não implementa. Para essas empresas, né, que fazem o trabalho direito, fiquem tranquilas, porque tudo acaba sendo fruto de uma investigação. A justiça não chega para uma empresa e simplesmente determina, olha, você é culpado ou você é inocente. Vai haver uma investigação. Então, se você, assessoria, consultoria de segurança do trabalho, faz o seu trabalho direito, fique tranquila. Agora, se você não faz, fique esperta. Porque, segundo a matéria que nós acabamos de mostrar para vocês da revista Proteção, a cada dia vai se tornar mais comum a condenação, né, de assessorias e consultorias da área de segurança do trabalho. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E vamos fazer diferente hoje, né? Ao invés de eu me despedir de você, vou deixar você aí dando uma olhada no visual mais próximo aqui. Eu estou em um hotel aqui em Caldas Novas. E é isso aí. Na semana que vem a gente se vê aqui no canal novamente, né? Se Deus quiser. Se você gostou, ó, dá o joinha aí. E até logo. Vai lá.